muito bom estar aqui com a Adriana. Realmente é um prazer a gente estar aqui dividindo esse estudo. Foi uma longa caminhada, né, Adriana? A gente está fazendo esse estudo há bastante tempo. Foi. E o intuito desse estudo ele foi formado, né? O nosso estudo ele foi baseado, né? Claro, na segundo Timóteo, né? Como está aí o título da palestra, e também no estudo que nós fizemos do livro Paulo Estevam. Nós não vamos assim ficar assim presos ao livro certamente, mas as referências que nós vamos falar ao longo da palestra, das informações que nós vamos, né? Dos textos, alguns textos que nós vamos ler, nós tiramos do livro Paulo Estevam e alguns livros também da Joana, né, Estela? Então, assim, foi muito legal, nós fizemos assim, um estudo bem bacana, nós esperamos assim, passar para vocês um pouco de conhecimento que nós adquirimos, que verdadeiramente foi edificador para nossas vidas. Verdade, foi muito bom mesmo. E a gente queria começar, então, essa ideia do bom combate, toda essa história, né? Gosto de contar um pouquinho para a gente perceber onde que foi o caminho disso tudo. A Adriana estava falando um pouco do caminho de volta que a gente faz com a vida da gente, né? Essa foi através de uma palestra sobre quando Jesus encontra os discípulos no caminho de Emaús, e esse convite do caminho de volta, que a gente começou toda essa conversa. E aí a gente, claro, não tinha como não falar da transformação maior que a gente tem, assim, comenta muito sobre a transformação de Saulo para Paulo e o que ele fez nessa caminhada. E falando nisso tudo, a gente concordou de chegar nesse versículo, né, nessa passagem, que está em Timóteo 2, que é uma carta de Paulo para Timóteo, já no final da vida de Paulo, onde ele fala uma coisa assim muito forte, e aí nós concordamos de colocar isso no início, daí vem o título Bom Combate, porque Paulo fala assim, no finalzinho já da carreira dele, ele fala, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, baseado nisso, a gente começou a fazer todo um estudo de como foi que Paulo fez, o que seria esse bom combate. E para mim foi revelador. Eu estou assim, tentando usar para mim, ultimamente, eu estou assim, isso é um combate ou isso é um bom combate? Vocês vão entender por quê. A definição de combate no dicionário, a gente procurou isso no dicionário da língua portuguesa, chama Priberem, da língua portuguesa de 2008. Ele é a ação de tropas de exército, é um combate, há um ato de combater, uma contenda e uma luta íntima. Então, assim, você entra em combate contra alguma coisa, né? É uma tentativa de dominar. A gente entendeu aqui que o combate, baseado num texto de Emmanuel, que está no palavra da vida eterna, ele fala que o combate, ele é uma evolução. Então, ele diz o seguinte, que o combate, existe o combate e o bom combate. Tá? Essa definição que a gente pode definir, que o combate seria o seguinte, o combate, a gente está aqui preso na Terra, tá? A gente está nesse plano aqui espiritual. Ele fala que o combate, isso é palavra de Emmanuel, o combate chumba-nos o coração a crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. Combate, ele é com o outro. A gente está justamente combatendo inimigos externos, a gente está criando estratégia. Então, assim, quando você está lutando com o outro, você cria estratégia, isso Emmanuel nos diz, a gente sabota, a gente realmente está com o foco no outro. No caso do bom combate, que é que Paulo fala para a gente, ele fala o seguinte, a diferença, dispomos-nos a lutar contra nós próprios. O bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. Então, o bom combate é isso, é a gente com a gente, é a lapidação que a gente faz nesse nosso autoconhecimento, nessa nossa descoberta de sermos melhores, sempre. É uma oportunidade de transformação, né, de nos melhorarmos, de melhorarmos as nossas imperfeições. Por isso, quando Paulo fala que ele combateu o bom combate, foi justamente nisso. Quando Paulo parou de perseguir o outro e começou a trabalhar nele, né, depois do encontro que ele teve com Jesus, onde ele consegue, então, fazer essa caminhada de volta, como a Adriana falou, né, Adri? Sim. Sim, e é um pouquinho disso que a gente quer trazer, que é exatamente, né, o que a Estela estava falando, né, a diferença entre o bom combate
e o combate, porque às vezes quando uma pessoa, né, quando ela desencarna, né, às vezes no final da vida, às vezes naqueles cartãozinhos, mesmo nos serviços, né, de celebração à vida da pessoa, muitas das pessoas, elas colocam, né, combati o bom combate, né, elas fazem essa referência, especialmente se é uma pessoa que já é, né, que viveu bastante, que já tem, assim, uma grande experiência de vida, aí não é o que nos faz refletir, porque às vezes nós confundimos essa palavra, né, porque lutas nós sempre vamos ter. Mas por isso que é importante, né, essa definição entre o combate e o bom combate, porque essas lutas diárias, essas perseguições, né, igual Paulo, por exemplo, ele foi chicoteado, ele foi preso, ele passou por várias situações, né, que no caso se referem a lutas, mas lutas com quem? Com aqueles que estavam perseguindo. Agora ele deixou de ser o perseguidor para ser o perseguido, que é o que acontece muito na vida da gente. Então nós temos que ter essa definição, né, que é um pouco do que a gente quer passar para, né, para as pessoas, para a gente também, né, foi bastante edificador, para a gente saber essa diferença. Quando é que a gente está combatendo os outros com as nossas imposições de questões, né, de ideologia, ou de religião, ou de política, e quando é que nós estamos trazendo isso para dentro de nós mesmos para a gente poder melhorar, né? Exatamente, exatamente. Esse cuidado, por isso que nesse estudo, Adriana, eu fiquei pensando assim: eu estou combatendo ou estou no bom combate? Onde é que está o foco? O foco está: eu estou disputando com o outro ou estou me melhorando? Essa situação de conflito que eu estou vivendo, ela vai servir para que eu trabalhe em mim ou eu estou focada em duelar, né, com o outro? A gente fala, tem passagem até no Evangelho sobre o duelo. A gente fica em constante duelo, numa desperdício de energia desnecessária, porque a luta, o combate, quando Paulo fala isso no final da vida dele, que ele combateu esse bom combate, não tinha nada, era como Madre Teresa fala, era entre ele e Deus, não era entre ele e os outros. Exatamente. O foco dessa perseguição que ele tinha contra os cristãos, ele trabalhou nele. Então, ele teve assim esse processo, essa oportunidade. E esse olhar que a gente conversou muito nesses nossos encontros, antes de apresentar aqui, esse olhar de que ele tinha as ferramentas para fazer o que a gente pode fazer com a gente também hoje. Não está tão distante se a gente pensar nessas lutas diárias, nisso que a gente pode fazer, né, falando de luta. E a gente trouxe também um trecho, né, Adriana? Não sei se você quer falar um pouco sobre a luta. Joana tem um texto, né, psicografado por Divaldo, Desperte e Seja Feliz. Se quiser falar um pouquinho, porque é claro que se a gente pensa em combate, tem luta. Sim, foi exatamente, né? Exatamente para trazer um pouco mais para perto de nós mesmos, né? Porque a gente fica perguntando, mas como que a gente vai, né, fazer isso? E então, nesse texto da Joana, está escrito assim, ó, a luta é um desafio abençoado que a lei do progresso impõe. No entanto, muita luta que se estabelece na Terra. E aqui ela tem outro texto também que fala assim, que a luta por valores transitórios que perdem o seu significado com a morte. Também existe a luta pela renovação dos sentimentos voltados para o bem, que é exatamente isso que a Estela, que, né, acabou de falar um pouquinho, concluindo, que através, né, o que é a lei do progresso? Que algumas pessoas, quando a gente estuda, né, nas classes maravilhosas aí do KSSF, né, que a gente estuda as leis, né, e a lei do progresso é justamente isso, é a oportunidade, né, assim, reencarnatória que nós temos, que é esse convite diário, que quando se você fez, não vou falar errado, né, se você tentou uma vez, você falhou, você tem a oportunidade de voltar e fazer de novo, né, que é e Paulo, a intenção, o intuito todo que nós tivemos dessa palestra de Collab é justamente isso, esse caminho de volta, porque o Paulo conseguiu, de uma forma maravilhosa, ele conseguiu, em uma encarnação, fazer esse caminho de volta. Né? Ele conseguiu, ele teve ele abraçou todas as oportunidades, ele lutou contra os outros, depois ele lutou contra si mesmo, para que ele pudesse falar assim, combati o bom combate e como é que ele fala aqui? Guardei a fé. Por que guardou a fé? Porque através da fé, ele pôde compreender, pôde ter a oportunidade de entendimento e de autoiluminação que muitos de nós procuramos. Né? É fácil? Não é fácil. É uma coisa que ela tem que ser trabalhada de uma maneira de que
temos que tirar o nosso eu da ocasião, que foi justamente o que Jesus trouxe aqui pra gente, né? Por isso que nesse texto da Joana aqui fala, né? No entanto, há muita luta que se estabelece na Terra. Que luta é essa que ele está falando que se estabelece na Terra? É quando você deixa de combater o outro, porque você vê no outro seus erros, e você quer lutar contra ele, mas você quer impor os seus, para que a sua razão, para que o seu ego seja massageado, e você fala, tá vendo, eu fiz isso, eu sou isso, e aquele fala assim, ok, por que eu estou fazendo isso? Eu sou mesmo esse centro das atenções? Como que eu vou, através do Evangelho de Jesus, através do exemplo que ele deu para nós todos, exercer esse amor, essa fé e essa segurança e esse desafio que ele traz, que é o convite dele para nós, né? Então fala que, eu gostei também desse aqui, Estela, quando fala, né, que a luta pelos valores transitórios que perdem o significado com a morte. Quando a gente morre, quando desencarna, vamos para o plano espiritual, todas essas picuinhas, essas coisas que a gente luta materialmente, o que, né, é carro, é casa, é poder aquisitivo, é influência, né? Hoje, digital influência, né? Hoje é a coisa, né, com tecnológica. Quer dizer, todas essas brigas de likes, de prestígio, tudo se perde. Quando a gente desencarna, e o que você vai fazer com tudo isso se você não adquiriu a experiência, a oportunidade de crescer com isso? Então, acho que esses textos da Joana é isso, mais ou menos isso que ela quer passar para a gente. E eu acho, né, que exatamente isso que você falou, e também pensando em Paulo, e na nossa vida diária, né? Quais são essas lutas que será que vale tanto a pena? Quando ela chama de valores transitórios, a gente está desperdiçando uma energia combatendo o quê, né? Combatendo quem? E ela fala dessa luta, que é o convite de Paulo, e acho que diário, pela renovação dos sentimentos voltados para o bem. Então, foi isso, depois desse encontro que Paulo teve, ele fez todo um trabalho de recuperação dele mesmo, de quem ele era, e até de refazer tudo aquilo que ele foi cometendo, quando ele despertou para isso, onde ele estava desperdiçando, porque ele sempre teve a mesma energia que ele tinha para perseguir, ele usou a energia para justamente dar continuidade ao trabalho, né, do Cristo, entendendo que era necessária essa energia toda. Então, a gente desperdiça muita energia no combate, que Emmanuel diz que é o outro, é tanta coisa que a gente faz com o outro, e perde essa renovação do sentimento. O bom combate, quando ele diz que combateu esse bom combate, foi por isso, porque Paulo renovou os sentimentos dele. Foi assim que ele fez. E eu fiquei lembrando, eu até esqueci de comentar com você, Adriana. Uma vez eu estava com meu pai, a gente estava indo para o carro, encontrei um vizinho, foi aqui, inclusive. Eu encontrei um vizinho e meu pai perguntou para ele, aí, né, tudo bem? E o vizinho falou assim, estamos aqui, né, na luta. O pai falou uma coisa interessante, isso está na minha cabeça esses últimos dias, assim. Meu pai falou assim para ele uma coisa que eu nunca esqueci. Meu pai falou assim: então tá bom, porque sem luta não tem vitória. E aquilo, não sei se o vizinho ouviu, mas para mim foi uma transformação assim. É verdade, porque a gente fala, geralmente, como é que tá? Lutando, estamos lutando, né? A vida é uma luta, mas sem essas lutas não vai ter vitória. Para você contar uma vitória, toda a história que você quer contar que você teve uma vitória, a luta está envolvida. Esse caminho não foi fácil, né? Não caiu do céu. Quando a gente lê o livro Paulo Estevão, é uma coisa assim, é uma caminhada tremenda. O que Paulo passa para viver tudo isso, para chegar no final e falar o que ele falou, poxa vida. Agora, para ele poder falar isso, é porque teve que ter muita luta e muita vitória. Então, eu fiquei com isso. Sempre que alguém fala, como é que tá? Na luta, eu lembro. Então vai ter vitória. Eu achei que esse termo também da Joana veio muito a calhar nesse estudo para dizer sobre esse combate, o que a gente está combatendo, o que a gente está tentando fazer com a nossa história de vida. Exatamente, muito, e as lutas, né, que Paulo enfrentou ao longo da vida dele, né, porque quando Jesus, quando ele tem, né, quando ele se cega, né, que ele fica, né, ele perde a visão, né, e ele tem que se deparar com todas essas mudanças, automaticamente, né, já tinha, né, que tipo assim, Jesus já tinha falado com ele, olha, não vai ser fácil, você vai ter aí vários bumps in the road, né, você vai ter aí várias situações que você vai ter que
saber como lidar com elas. Que é o que acontece, né, quando né, essa coisa, né, de, se não tem luta, não tem vitória. E, às vezes, essas lutas, elas podem ser como que eu vou explicar? Elas podem ser, assim, tão voltadas, né, para os valores transitórios, quando elas podem ser voltadas para nós mesmos, que é essa que é a grande diferença, né? Se você não luta, se você não tem vitória. Por que é bem colocada essa expressão? Porque se você não tentar, como é que você vai alcançar? Se a gente não pode ficar estagnado, que é exatamente onde a Joana fala sobre a lei do progresso. Como que você vai progredir se você não vai trabalhar em cima de alguma coisa? Né? Você tem que lutar, você tem que, pelo menos, tentar. Né? Essa tentativa, esse trabalhar no querer progredir. Né? Eu achei interessante, Estela, muito legal. Parar e pensar, a gente fica numa roda viva, e eu estou usando isso até quando eu dirijo agora, eu fico assim, né? Eu estou combatendo com o cara ali que me cortou, ou porque está devagar, ou eu vou botar o bom combate, que é trabalhar minha paciência, trabalhar, né? Aquilo que eu ouvi uma vez numa palestra, que o farol vermelho e o verde não ele existe para que o outro tenha vez também, não é só a gente que vai passando. Então, isso, e esse texto a Joana, a gente colocou aqui mais um pedaço, Adri, não sei se você quer ler a segunda parte que a gente colocou aí desse texto da Joana, que fala, né, para que a luta não seja, ela disse que para a luta não seja um instrumento de flagício contra ti, nem te utilizes deste contra ninguém, ou seja, que não seja uma coisa martirizante, que também a gente não vai sair por aí achando que é pesada essa luta. Não sei se você quer continuar daí. Sim, e esse texto é do Divaldo, Desperta e Seja Feliz, né? No capítulo 8, que é a referência que a Estela colocou, né? E aí, quando ela continua dizendo que, né, se luta, é porque descobrisse que a finalidade da existência corporal é esse esforço iluminativo. Amélias, então, as moedas da paz, não pretendendo ir além dos seus limites, nem executando programações que te escapem. Nessa luta, nem indiferença, nem confronto perturbador, que é exatamente isso aí que a Estela colocou. Essa questão de ser pesado, essa questão de ser difícil, ela depende de nós, da nossa boa vontade, do nosso olhar, de como que nós encaramos essas lutas, né? Eu achei interessante isso, né? Ela não ele não vai além dos nossos limites, né? Quando Deus entrega, né? Quando nós mesmos, né? Que nós escolhemos nosso plano reencarnatório, quando nós decidimos traçar aquilo, né? Quando nós estamos vindo de lá para cá, muitas vezes nós nos perdemos, porque às vezes nós traçamos um plano e falamos assim, eu vou fazer isso aqui. Aí quando a gente chega aqui falando, isso é muito difícil, eu não vou conseguir, né? Vai ter que ficar para a próxima. Mas por quê? Porque às vezes, qual que é o propósito? É puxar um pouquinho até o seu limite, porque nada vai além do nosso limite, né? Se nós escolhemos algo, é porque nós sabemos que, de uma forma ou outra, aquilo ali eu vou aguentar suportar. Se for além dos meus limites, além das minhas capacitações, não vai, quer dizer, vai ter uma outra oportunidade, mas a oportunidade de trabalhar essas dificuldades é agora, para que nós possamos, o quê? Progredir, né? Passar para frente. É como se fosse... Eu fiquei pensando também a questão, né, do joguinho, né? Quando você tá jogando, aí você faz, tenta, pum, aí você morre. Quer dizer, você... Aí uma hora você fala assim, não, chega, não quero mais, entendeu? Não vou brincar, ou eu vou deixar para lá. Mas é isso, é a vontade que você tem de, naquela oportunidade, de vencer aqueles obstáculos que você sabe que foi uma escolha para você, né? Então, por isso que ela fala, não vai além dos seus limites, quer dizer, que não vai te estressar, que não vai fazer com que aquilo seja um fardo muito pesado, que não é essa a proposta de Jesus para a gente, é exatamente o contrário, é para que essas indiferenças, elas nos abram os olhos para ver quão leve elas podem ser, mas tudo depende do nosso olhar em respeito com as lutas, e foi exatamente isso que Paulo finalmente compreendeu, né, que quando ele tinha passado por várias situações, ele estava vivenciando várias situações depois do encontro com o Mestre, mas chegou um ponto da vida dele que a ficha caiu. Ele falou, peraí, agora eu posso ter paz. Aí ele começou, agora eu posso realmente combater o meu bom combate. Agora eu vou ter um olhar diferente para essas oportunidades que o Cristo me deu. Porque até agora, depois que ele, né, depois da cegueira, depois do encontro com Cristo, ele continuou
com o ego, ele continuou impondo as verdades dele, e na hora que ele falou, não, peraí, eu passei por N situações, vivenciei coisas até aqui, né, que a espiritualidade, assim, né, o Estevão, a Abigail, os amigos dele, as pessoas que estavam cooperando com ele teve aquele, aí ele, um certo ponto ele falou, não, agora eu entendi. Aí, a partir daí, é que ele teve a capacidade de falar, de fazer de ter essa oportunidade de falar, entender que ele podia, que dependia dele, do olhar dele, de como ele ia conduzir esse caminho de volta. Não é verdade? É verdade. E nessa última frase que ela fala que nessa luta, nem indiferença, nem confronto perturbador, ou seja, Deus sabe exatamente o nosso limite, onde a gente não vai ficar estagnado, né, não vai passar por aqui sem essas lutas, vai fazer parte, isso que a Joana fala nesse texto, ela faz parte da vida, ela tá inserida na nossa reencarnação, a gente já sabe que vai passar por isso, não vai ser indiferente, mas também não vai ser aquela coisa que, nossa, eu não vou conseguir passar por isso. Não vai ser um confronto perturbador. E eu fiquei pensando nessa caminhada que você falou de Paulo. Essa semana meu marido estava assistindo um filme, e eu fui comentar alguma coisa com ele na sala, e ele falou, olha, cara, o rapaz acabou de falar isso no filme, e você falando isso de Paulo agora me lembrou dessa frase. O rapaz pergunta assim para ele, você está pronto? E aí ele fala assim, a gente nunca está pronto, nós estamos preparados. E é uma frase tão complexa, estou pensando nela também assim, porque é isso, prontos a gente nunca vai estar, nós temos uma eternidade, mas preparados é um convite que tem que fazer, que tem que trabalhar para que a gente seja preparado para combater esse combate que ele fala, esse bom combate que ele fala, para a gente buscar, onde a gente vai buscar essa paz, onde é o ponto de mudança, onde é que foi que Paulo foi buscar? E isso que eu queria que você entrasse, então, nessa parte. Essa grande pergunta, como ele fez essa transformação? O que ajudou Paulo a fazer essa transformação? Onde é que ele se baseou para achar essa paz que ele diz que ele achou? E aí, depois desse encontro de Cristo, ele estava pronto para seguir a caminhada dele, e isso levou, assim, né, a encarnação dele inteira. Essa frase dele já é assim, ele já está nos últimos dias dele. Não é que ele transformou com o encontro, e aí, às vezes, a gente conta assim muito, muito rápido, né, a história. Paulo foi, encontrou com Cristo e se iluminou, e aí virou Paulo apóstolo, São Paulo, né, essa figura que a gente, que pega, na verdade, as três grandes, né, as religiões, ele grandemente pega a Igreja Católica, como São Paulo, os evangélicos, que Paulo é uma figura super importante, e a gente estuda Paulo em Paulo e Estevão no Espiritismo. Olha que interessante, que como Paulo é uma figura tão forte como exemplo para todos, que seguem essa parte cristã e seguem esse exemplo. Então, acho que aí a gente consegue entrar nas pessoas super importantes que passaram pela vida de Paulo, que o acompanharam, né, no desencarne, fora os amigos encarnados que ele encontrou pelo caminho depois da conversão, mas eu queria que você, então, entrasse nessa parte tão linda do livro, que são as recomendações de Abigail a ele. Sim, sim, e é interessante também que você estava falando aí, só para dar assim mais, né, porque é importante a gente compreender também que, né, você falou das diferentes religiões, né, que para o catolicismo né, porque ele é tão importante para o catolicismo quanto, né, nas pessoas que são os cristãos evangélicos, e para nós, né, que agora, né, estudantes agora do espiritismo, né, que vem esse olhar diferente, essa perspectiva, e eu, graças a Deus, tendo a oportunidade de caminhar um pouco nas três. Então, assim, a Bíblia, por exemplo, né, o versículo em questão que você colocou de 2 Timóteo, na Bíblia fala exatamente isso, no prefácio de quando que foram as cartas, porque tem algumas Bíblias que ela tem explicação, e a que eu tenho, ela é bem detalhada, é uma Bíblia mais de estudo, e cita exatamente isso, que eles não tinham muitas informações, porque quando ele escreveu aqui, essa carta de Timóteo, porque essa carta de Timóteo foi a última carta que ele escreveu em vida, que é exatamente isso que a gente está colocando aqui. Foi no finalzinho, ele estava já para saber que ele já ia ser executado. Então, quer dizer, foi a última que ele deixou. Então, e aqui relata essas incoerências, né, essa coisa da falta de informação, que aí é que vem
a história que, né, que dos livros, dos estudos, né, na questão do espiritismo, que são obras assim essenciais para esse conhecimento, né, que a gente tem, que vai falar exatamente disso, que quando ele, que eu vou só colocar uma coisa aqui, que antes dele ter esse encontro com a Abigail, uma coisa que me chamou muita atenção também foi a questão de um diálogo que ele teve com Pedro, antes mesmo dele, né, dele ter ido fazer uma outra trajetória, que ele encontrou com outras pessoas importantíssimas também, e antes mesmo dele ter esse encontro com Abigail e com Estevão, ele teve um diálogo com Pedro, em que, né, em certa situação, quando eles estavam lá na casa do caminho, que Pedro tinha acabado de chegar ali, vamos falar praticamente, né, Paulo, quer dizer, Saulo, e aí ele numa questão, assim, de imposição, assim, de pensamentos, ele não foi achar ruim, né? Ele foi levar as questões dele para Pedro, e Pedro escutou as ponderações dele, quando ele falou, não, tinha que ser assim, você teria que fazer assado, você não pode permitir isso, você não pode permitir aquilo, porque tá perdendo um pouco, tá entrando muito, aqui tá parecendo que quando era fariseu, porque Tiago tá deixando entrar muita coisa do farisaico aqui, e começou a falar, e Pedro escutou, quietinho, né, que ele tava para falar. Aí Pedro vem e faz uma colocação aqui, eu vou ler, né, que ele fala sobre Judas, né, que ele falou, olha, nós fizemos aqui um exemplo muito grande, que foi Judas. Judas, ele foi uma pessoa mais, como diz assim, sensível do que perverso, porque Judas, né, tem aquela coisa, foi aquele que traiu Jesus, entregou Jesus para os fariseus para ser crucificado, né, e aí ele fez essa comparação, ele falou, veja bem, a Saulo, nós temos que ter muito cuidado a respeito de como nós conduzimos os nossos aspectos filosóficos, né? Porque Judas, ele estava sempre com o mestre, ele amava o mestre, mas ele não compreendia, ele nunca compreendeu, porque ele estava esperando tão fortemente pelo reino que estava sendo prometido, que era o que Jesus prometia aqui, que ele tirou fora da questão, ele ficou inquieto, ele não soube esperar, ele não teve essa capacidade de se tranquilizar e ter essa espera de que o reino ia chegar verdadeiramente. E nessa espera, ele foi e falhou, né, por não ter esse conhecimento. Tanto ele falhou que depois ele ficou tão arrependido que ele entendeu o que ele fez e suicidou. E ele fala uma coisa que eu achei interessantíssima, ele fala para Paulo, ele falou assim, você pode até, com a sua oratória, com o seu conhecimento, com todo o entendimento de você pode atrair milhares. Mas o que você vai fazer com esses milhares? Você vai ser capaz de atender todas essas pessoas da maneira que o mestre atendeu? Ele que espera pacientemente a conversão da humanidade, por que nós não podemos esperar? Quer dizer, ele deu ele acendeu ali uma luzinha, tanto é que Paulo, ele ficou com vergonha, ele falou, nossa, Pedro, realmente, você falou aí, você tem toda a razão, você tem todo a razão de estar falando isso comigo. Aí ele voltou um pouco para... Aí nessa questão, especificamente, ele se retirou, ele não podia ficar mais ali, porque ele estava sendo perseguido, ele estava causando ali um rebuliço. Ele falou, então é melhor você se retirar um pouco. Foi quando ele foi para o deserto, ele conheceu outras duas pessoas que ele aprendeu outra coisa também, que foi a respeito do perdão, que foi Áquila e Prisca, que foi um casal maravilhoso na vida dele, com quem ele se formou uma grande amizade, e ele, conhecendo esse casal, ele foi entender, mas ele não se revelou quem ele era, e eles estavam, assim, no processo de evangelização de Saulo, né, que ele não conhecia Jesus, ele não conhecia verdadeiramente as obras, ele ficou conhecendo um pouco, porque ele teve aquele encontro, ele falou, uau, agora, né, eu vou chegar e já estou pronta para falar, e ele empolgou. Quando ele teve esse encontro com esses dois, ele aprendeu, ele falou, uau, eu estou aqui, essas pessoas estão me recebendo de braço, elas não têm noção de quem eu sou, porque eles expressaram, falaram, nossa, nós estamos aqui fugidos por causa desse homem, um tal de Saulo aí, sabe, que persegue os cristãos, que mata, que fala, e era ele. E a Áquila tinha perdido o pai dela, ela contou como foi assassinado, e ele se sentiu, assim, culpado, porque ele não foi ele que fez, mas foi através das ações dele, pela perseguição que ele criou, ele deu carta branca para as pessoas ir lá e fazer, cristão, cortou a cabeça, mais ou menos assim, né? Então, ele depois, quando ele se revelou dizendo quem ele era, foi uma coisa tão maravilhosa, que não somente eles perdoaram Paulo, mas ela falou, esse tempo todo, eu orei por você. Eu estou extremamente feliz e de hoje saber a vitória que nós conseguimos, sabe, do evangelho, isso.
Isso, para mim, já é um momento, já é uma coisa de felicidade eterna. Então, quer dizer, ali ele aprendeu o perdão, né? Não na questão do perdoar, né? Porque ele foi perdoado, mas ele entendeu literalmente o que era um perdão. E não somente aquelas duas pessoas com quem ele tinha causado tanto, né, aflições, tantas coisas assim, vamos falar, né, tantas coisas ruins que vieram ali, ele entendeu, ele falou, uau, isso aqui é perdão, eu tenho que aprender isso. E eu estou citando esses acontecimentos porque, né, quando ele tem o encontro dele com Abigail, né, mais na frente, inclusive a Bíblia, né, em Coríntios, ela cita assim rapidamente esse encontro com Abigail, como se ele tivesse sido arrebatado, como se ele tivesse sido arrebatado em vida. Essa expressão que a Bíblia coloca, que no livro é o encontro dele com a Abigail, quando ele encontra com a Abigail em Estevão, porque a Abigail era a noiva dele, era aquela com quem ele tinha sido insensato, com quem ele abandonou, e depois, quando ele foi procurar, ela já estava praticamente no final da vida dela. Então, ele trouxe assim, foi um amor muito bonito, porque o amor dos dois era muito bonito, mas que eles não tiveram, ele não teve, né? Ele não soube utilizar dessa oportunidade de viver esse relacionamento. Então, quando ele encontra com ela, ele fica assim em êxtase, né? E ela dá essas instruções. Eu citei né, o perdão e a questão do esperar, porque quando ela encontra com ele, ela fala exatamente isso. Ela fala dessas 4 palavrinhas, né? Que é o amar, que é o trabalhar, que é o esperar e que é o perdoar, né? E enquanto ela, então, quando ela encontra com Saulo, né? Ele, através de várias perguntas, porque eu não vou assim, eu não vou colocar aqui todas as perguntas e o que ela pergunta e o que ela fala, porque a gente já está falando um pouco dessas palavras, só para não ficar assim, porque quem não lê o livro, né, não vai muito entender. Então, é só mesmo no contexto, só para saber de onde que nós tiramos, né, essas informações. Então, ela fala assim, olha, Saulo, para a certeza da vitória no escabroso caminho, lembra-te de que é preciso dar. Jesus deu ao mundo o quanto possuía. E, acima de tudo, deu-nos a compreensão intuinte das nossas fraquezas, para tolerarmos as misérias humanas. Né? Olha para você ver, ela dá essa introdução, fala, olha, você tem que se preparar, você tem que, né, se acertar para isso. E quando ela fala dessas 4 palavras, antes dele ter esse encontro com ela, ele teve a oportunidade de vivenciá-las, porque ele aprendeu o amor, nele, sobre, né, que Pedro e os outros apóstolos receberam ele de volta, mesmo sabendo quem ele era, né, como é que você não vai amar o seu inimigo? Ele aprendeu a trabalhar, porque ele teve que trabalhar ali fiamente, né, na questão do seu tecelão, que esse foi o ofício dele por 3 anos, enquanto ele ficou lá fora. Isso não era viagem missionária, ele se exilou por 3 anos no deserto e ele ficou trabalhando. Ele aprendeu a questão do trabalho, né, físico, ele aprendeu a questão do perdão e também da espera, porque tudo foi um processo. Mas não é que ele aprendeu, ele foi exposto a esses termos, né? Não sei se você quer adicionar mais alguma coisa, Stella, antes da gente mudar para o próximo. Não, eu fiquei pensando bastante nessas 4 palavras, né? E ouvindo agora tudo que você colocou, uma das coisas que eu tinha dúvida era isso, onde na Bíblia falaria sobre esse encontro dele com Abigail, e a gente descobriu, você que me mostrou isso, que em Coríntios ele fala desses êxtases que Paulo tinha, até ele diz que ele teve um encontro, ele não sabia se o homem estava na carne ou não, quer dizer, nem ele sabia de onde tinha vindo tanta inspiração. E isso acompanhou a vida dele muito. Paulo teve muito apoio espiritual de Abigail e de Estevão, mas também teve muito apoio de pessoas como Barnabé, né? Como Barnabé, né? Que ele encontra. Barnabé, Silas. Isso. Aquela Prisca, todas as pessoas que acreditaram nele. E eu li, existe muita especulação quando Paulo diz que ele tem um espinho na carne. Tem muita especulação, o que seria esse espinho na carne, de todos os tipos que a gente possa imaginar. Mas um deles que eu li, agora você falando, me ocorreu aqui.
dizia que esse espinho na carne era justamente esse convívio que Paulo teve com pessoas que ele magoou, ou que ele prejudicou ao longo da vida dele, como Saulo, com essa perseguição, que não deixava ele esquecer. Então, ele estava, assim, constantemente em contato com pessoas que ele havia, de uma certa forma, machucado, ferido. Então, essas lutas que ele foi tendo para estar de frente com situações que ele havia provocado, esse caminho que ele foi tendo que fazer de enfrentamento com o que ele tinha feito, mas não, ele não parou por um momento para refazer a vida de quem ele prejudicou. Ele gastou o tempo justamente se refazendo, para que ele pudesse. Então, até uma visão interessante que me ocorreu agora é isso. Às vezes, a gente quer proporcionar para aquela outra pessoa uma situação que ela nos perdoe, ou que a gente refaça a história, pensando em restituir a outra pessoa aquilo que a gente fez. Quando, na verdade, é óbvio que a gente não está falando que isso não é válido, é óbvio que a gente pode fazer isso e deve fazer, mas o que ele buscou aqui foi, através da melhora dele, proporcionar, então, ao outro uma melhora. E eu acho que esse convite que ele teve, que foi tão bem colocado por Abigail, e que norteou a vida de Paulo, a gente pode usar para a gente, por exemplo, né, nesse amar. A gente já sabe que tudo que a gente faz com amor é mais gostoso. Né? Quando você faz uma coisa que você ama, passa rápido o tempo. Tudo é mais prazeroso. Então, esse convite do amar, que ele descobriu essa alegria no amar o seu inimigo, de tentar amar o próximo, e a gente está na tentativa de. Nós estamos num caminho, lógico, muito mais do verbo, como diz Emmanuel, do que do anjo, mas é a humanidade, a nossa experiência aqui. A gente não pode querer chegar a ser anjo sem ser humano primeiro, Joana já diz isso. Então, nesse amor que ela faz o convite para ele, que ele pode expressar, ele aprendeu. E como você disse, ele recebeu primeiro, ele vivenciou isso primeiro antes dele dar. Né? No caso de um trabalho, o convite do trabalho, da gente estar sempre proporcionando com o nosso trabalho a nossa própria evolução, é através do trabalho. O trabalho, ele é inerente ao homem, nós temos que trabalhar. E não, lembrando que um trabalho pode levar, assim, um pouquinho de cada dia que a gente faz, o quanto no decorrer de um tempo, que faz que a gente seja profissional em alguma coisa. Quando a gente passa fazendo um pouco a cada dia, como Paulo foi fazendo, no final dessa carreira dele, ele olhar e falar que ele combateu o bom combate, foi uma vida de bom combate. Ele não levantou, perdeu, voltou à visão já renovado. Não, foi uma vida disso. Então, esse trabalho, esse convite que ela fala para ele, do trabalho com Jesus, que é uma expressão de esforço, um convite que ele tenha esse esforço no sentido de trabalho interior também. Essa espera que você disse, isso eu achei fantástico, porque Paulo, como tão humanamente, eu acho que os apóstolos foram tão humanos, que ele pergunta assim para ela, que providências adotar contra o desânimo destruidor, ou seja, ele passou por tanto desânimo, ele deve ter tido vontade de desistir tantas vezes, e ela fala para ele o quê? Espera, né? Um pedido assim, é como você falar para alguém que está nervoso para ficar calmo. Não combina, né? Aí você fala assim, puxa, mas eu estou desanimado. E a pessoa fala, espera, você fala, puxa, queria que você me falasse outra coisa. Mas ao esperar, como você disse, que ele até essa impetuosidade dele de querer, aquela intensidade dele de fazer a transformação, que Pedro fala, calma, né? Espera, tem tudo um tempo. Mas também uma espera de esperançar, como diz o poema, da expectativa de colher um fruto. Tudo que ele, né, trabalhou para que tudo aquilo que a gente põe é tudo uma semeadura, que a gente é chamado muitas vezes para semear mais do que colher. Ele vai ter um processo de espera para que também, nesse bom combate, a gente possa colher no dia a dia. E no final, ele pergunta, né, que como então conciliar essa lição do Evangelho com essa indiferença dos homens. Olha a gente aqui, sempre lutando com essa parte das imperfeições, com um exemplo maravilhoso que a gente segue de Jesus. Parece que assim, tem uma distância tão grande, e ela faz o convite para ele, que foi o que você falou também, ele viveu isso primeiro, o perdão. Então, não só ele recebeu um perdão primeiro, para depois ele começar a dar.
sempre eu penso que, quando falo em perdoar, a primeira coisa que a gente pensa é assim, né? Puxa, eu preciso perdoar. Quem é que eu vou trabalhar? Que perdão? O que que eu tenho no meu coração que eu tenho que trabalhar esse perdão? Esquecendo que nós precisamos de perdão o tempo todo também. Se a gente não colocar esse exercício do perdão, tanto com o outro quanto com a gente, da gente com a gente, do outro com a gente e da gente com o outro, a gente não vai conseguir conviver com ninguém. É a escolha que a gente vai ter que fazer do perdão, para que a gente possa ter paz, para que a gente possa estar liberado desse sentimento. Então, essas 4 palavras, o amar, o trabalhar, o esperar e o perdoar, que a gente possa ter isso como Paulo mesmo descreveu. Você falou tão bonito essa passagem da paz. Não sei se você consegue achar esse trecho de novo. Sim, Que ele fala. Sim, ele acho que é esse aqui, ó, acho que a gente colocou, foi esse aqui, ó, que uma compreensão diferente felicitavam para o reinício da jornada do mundo. Ele guardaria o lema de Abigail para sempre. O amor, o trabalho, a esperança e o perdão seriam companheiros inseparáveis, cheio de dedicação por todos os seres, aguardaria as oportunidades que Jesus lhe concedesse, abastecendo-se de provocar situações, e nesse passo ele saberia tolerar a ignorância ou as fraquezas alheias, ciente de que também ele carregava um passado condenável e de que nada obstante merecera a compaixão do Cristo, que é exatamente isso daí, que é por isso que eu acho que eu já tinha mencionado um pouquinho antes, né, que a partir daí, né, não que ele não tinha se transformado, a gente tem que entender que é o seguinte, a transformação ela foi feita, ele foi exposto a todas essas situações, que eu volto um pouquinho, né, na questão de Judas. Judas também ele foi exposto a várias situações, ele foi exposto ao mestre, ele estava ali recebendo o amor do mestre o tempo todo, mas porque ele não teve a compreensão, né, como se diz assim, a ficha não caiu, é que ele, né, falhou miseravelmente, né, quer dizer, como todos nós, quando a gente está falando assim, eu estou só tendo exemplos, então não como condenação, é só mesmo para a gente ter um norte, né, quer dizer, porque eu falhei antes, porque eu não compreendi antes, não vai me deixar ser merecedor da compaixão do Cristo, porque ele mesmo tinha esse passado horroroso. Ele mesmo tinha sido perseguidor. Ele mesmo tinha sido aquele que errou tantas vezes. Como a Estela já colocou aí, né, Estela? Aquela questão de que ele tem que conviver com essas pessoas diariamente, que ali era como, né, na Bíblia, que quando ele fala dessa coisa de espinha na carne, ele fala que aquele que esbofeteia ele o tempo todo. Ele até usa uma palavra meio que eu não gosto muito de usar, que ele fala que é o missionário de Satanás. Eu não gosto desse termo, porque eu não acho que é assim. Mas é como é colocado aqui na Bíblia, né? Quer dizer, por quê? Porque para as pessoas, né, assim, no geral, se você está sendo tentado, se você está sendo incomodado, é Satanás. Não é assim. É aquele acordo, é aquela necessidade de você entender que, às vezes, o que você está falando que é errado é aquilo que você tem dentro de você mesmo, né? E essa questão aqui, que a partir daí, ele teve um olhar diferente. Ele falou que agora ele compreendeu, aí ele obteve essa paz. E essa paz que ele obteve aqui, né, através depois desse encontro maravilhoso, que esse diálogo aqui, esse texto que a gente trouxe, foi logo depois que ele queria que a Abigail ele queria ficar ali mais um pouco, ele queria que a Abigail e Estevão não fossem embora. Ele falou, não, peraí, deixa eu ficar aqui, que tá bom demais, tipo assim, né, não me manda de volta não. E aí quando terminou, quando esse êxtase, né, quando quando ele fala que ele foi arrebatado, né, que ele subiu ao terceiro céu, foi exatamente essa coisa que ele falou. E, inclusive, ele fala um pouco do corpo espiritual, que ele viu, ele falou, que é a que a gente estuda um pouco aqui no Espiritismo, né? Então, ele ficou assim, peraí, onde, né, saiu daquele... Aí veio aquela paz, aí veio aquele calento, aí vem aquele frescor, né, que, né, tomou conta. Aí ele falou, não, agora eu entendi por que eu passei por essas situações, agora eu compreendi, e a partir daí é que ele desenvolveu, foi esse marco, exatamente, esse marco, e foi esse marco, né, na questão do cristianismo, e esse legado que ele foi capaz de deixar, porque ele estava iniciando o caminho dele de volta. E foi o texto que você trouxe, que eu achei tão lindo, que quando você achou isso aqui e me mandou, você ficou assim encantada, e eu achei tão lindo, eu vou ler. A visão de Jesus constituía um acontecimento vivo
e morredouro, mas para que pudesse compreender toda a extensão dos seus novos deveres, impunha-se-lhe o caminho estreito das provas ríspidas e margosas. Vira o Cristo, isso que é fantástico, vira o Cristo, mas para ir ter com ele era indispensável voltar atrás e transpor abismos. A escolha dele, baseada em toda essa ajuda que ele teve, de conseguir transpor esses abismos, ou seja, ele fez esse caminho de volta e falou, não, agora eu tenho as ferramentas para tentar mudar, eu não vou mudar o que eu já fiz, mas eu vou melhorar o que eu sou, vou investir em mim, para que eu, então, possa, né, ao ponto que ele chegou de dizer que não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim, porque todos os momentos ele teve como modelo e guia Jesus, ele assumiu aquilo para ele, e era aquilo que ele tinha na visão dele, era onde ele queria chegar, o gol que ele tinha, e ele trabalhou nele para chegar próximo do que era o Cristo, e não mais mudar todo mundo em volta dele, não fazia mais o combate, eu estava longe para ele desse combate, né, muito longe. Então, é fantástico a gente ver esse caminho de volta e essa reconstrução, como você disse, ele conseguiu numa encarnação, mas nós temos uma eternidade, nós temos um caminho para seguir. E é esse o desafio, mas como meu pai dizia, sem luta não há vitória. Então, a gente vai comemorando um pouquinho a cada dia essa vitória, porque são pequenas vitórias, são milímetros, como diz Emmanuel, que fazem a diferença, sem dúvida nenhuma. Eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Tem ainda um outro pedacinho que a gente separou desse trecho da Joana, falando ainda dessa parte, né, da luta. Não, é excelente, é exatamente isso. Quando eu li a Estela descreveu certinho. Quando eu li, né, que a gente estava buscando, assim, né, porque a gente estava falando desse caminho, a gente estava falando dessa oportunidade, a gente estava falando desse caminho de volta. Na hora que eu li isso no livro, eu falei, gente, não estou acreditando, que, tipo assim, é exatamente isso, quer dizer, ele teve, não é só porque ele encontrou com Cristo e perdeu visão. Peraí, não é só isso. Não basta só isso. Basta você exercer e compreender. Então, assim, eu achei, assim, fantástico. E como eu já tinha mencionado, né, essas coisas assim, do livro que a gente foi tirando. E quando eu voltei um pouquinho, que eu tava procurando outra coisa para mostrar para Estela. Foi, Estela? Foi. Aí eu achei aquilo, falei, gente, eu folheando, né, o livro na parte que eu queria mais ou menos achar uma referência, eu só que estava querendo desenhar assim uma linha do tempo na minha cabeça, que eu li aquilo ali e falei, nossa, olha para você ver como que as coisas são, né? Como que a espiritualidade, de uma forma tão linda, ela trabalhou, né, através do trabalho, do esforço, da espera. Ele teve sempre aquelas pessoas, e não só isso, a cooperação também dos ajudados, né, das pessoas, não somente, né, os encarnados, como os desencarnados. E aqui eu vou só colocar aqui esse último trecho que a Estela colocou aqui pra gente, que é do Joana Edivaldo, Desperta e Seja Feliz, que ele diz assim: luta, pois com entusiasmo, renovando suas energias antes que a exaurindo. É necessário lutar em paz e alegremente, sabendo que os bons espíritos estarão lutando ao teu lado em nome do lutador incessante, que é Jesus, e que até hoje não descansa nem desanima, permanecendo sempre conosco. Sabendo que a gente não está sozinho. Paulo não fez esse caminho sozinho. Como eu disse, né, ele teve essa ajuda espiritual, ele teve essa ajuda dos encarnados que passaram pelo caminho, que a gente consiga lembrar disso, que nós temos essa batalha, essa luta aqui. Quantos torcem pela gente, quantos estão conosco aqui nessa caminhada, mas quantos estão justamente do outro lado, torcendo pela gente ainda, né, e falando, vai, dessa vez vai, você vai conseguir. Quem dera se a gente tivesse esse contato tão lúcido, né, quanto Paulo teve com Abigail e Estevão, mas só conseguiu, foi assim, não foi para ele chegar a esse contato com Abigail e Estevão, olha o que ele teve que passar, né? Os equívocos que ele teve que ter, o remorso que ele teve, todo um conflito interno para que ele conseguisse passar esse estágio e conseguir enxergar, e como ele disse, captar esse ensinamento que Abigail passou para ele e decidir que era isso que ele ia fazer com a vida dele, com essa vontade, e lutar.
e lembrar que não é para ser uma coisa pesada. O convite de Joana é assim, lutar com entusiasmo, né? Renovar essas energias. E não que a gente acabe, lembra, isso não é uma luta feroz com o outro. Se você for nesse caminho, a gente vai ficar muito cansado no final do dia. Se a gente fizer esse caminho conosco, fizer esse bom combate, é isso que ela fala, para que a gente não vai desperdiçar energia, muito pelo contrário, né? A gente vai ficar com uma energia ainda mais renovada. Eu tenho certeza que olhar para trás e falar, eu combati, né, o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé, e nesse livro de palavras da vida eterna, Emmanuel fala, muito lindo de Paulo, ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, ele chama Paulo de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, porque ele era um semeador de verdade, que ele achava que era a verdade dele, né, do Sinédrio, ainda assim ele era um semeador, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Então, a gente só vai ser triunfador quando a gente combater o bom combate. Enquanto a gente estiver combatendo o combate, não tem triunfo, não tem vitória. Né? A gente tem que combater o bom combate. Esse é o convite que ele fala nessa frase final dele. Essa luta que ele teve com ele. Muito bem colocado, Stella. E eu acho que só a única coisa que eu só gostaria de adicionar assim rapidamente é que é exatamente esse bom combate, né, que Paulo conseguiu através da vida dele passar para nós, que é exatamente o convite que Jesus faz para a gente, que é como que ele gostaria que nós conduzíssemos esse né, não é combater o outro, é aprender com nós mesmos através do amor, da esperança, da paz. E essa paz que pode nos invadir, que ela pode acalmar, né, entrar na nossa vida, é um convite diário, né, de Jesus para conosco, para que nós possamos, então, né, trilhar em paz, sem peso, sem ser difícil, né, é o nosso olhar diferente para as situações. Eu acho que é maravilhoso, é esse convite de Jesus que fica para todos nós, todos os dias. E o exercício no final do dia, né, na noite, que Santo Agostinho fazia para a gente se perguntar, né, o combate foi com quem hoje? Assim que eu tenho feito ultimamente, eu estou combatendo com quem? É o combate ou o bom combate? Estou brigando com a sombra ou estou brigando, né? Com quem? Qual é o propósito desse combate? Onde é que eu estou desperdiçando a minha energia? É no outro ou comigo mesma? Exatamente. É isso, né, Adriana? A gente... Exatamente. Foi muito bom, muito aprendizado aqui. Sim. Eu espero que todo mundo que acompanhou também tenha, né, não desista, vamos continuar esse bom combate, que a gente possa junto aí achar essa paz que Jesus tanto prometeu, né, que ele deixaria a paz dele, e a paz dele está nisso, né? Jesus não passou por aqui combatendo ninguém. É verdade.